Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um programa do nosso canal. Você está no canal da Geopolítica, um canal que trata dos assuntos mais diversificados. E hoje não podia deixar de ser diferente. Nós vamos tratar de ciência. E para tratar de ciência, num dia como hoje, 216 anos do nascimento do grande biólogo evolucionista Charles Darwin. Claro que quando ele nasceu, ele não sabia que seria biólogo e muito menos que ele seria o grande biólogo evolucionista que marcou a humanidade. Para isso, nós convidamos, já é um grande amigo meu de muitos e muitos anos, o nosso Luiz Padula, ele que já tem um livro publicado e eu estou fazendo aí já o segundo livro dele e nós vamos em breve ter aí um livro que eu chamo de um livro de combate, né? É uma brochura aí, vai ficar em torno de uns 100 e poucas páginas, um livro muito denso, um livro com muitas citações. Então, o Padula é mestre e doutor em biologia, ele é um intelectual que é militante aí das boas causas, é um sindicalista engajado. Você veja aí o pano de fundo dele é igual o meu também aqui, é coreografado. Então, ele vai falar um pouco hoje para nós, em torno aí de 1 hora, que eu quero aqui agradecer, antes de entrar aqui, os nossos canais parceiros que transmitem a nossa programação, que são os canais, os maiores são o Mídia Livre e o Voz Trabalhadora, em torno de 400 mil inscritos. Eu agradeço muito. Depois tem o Caverna TV, o M65, o Chimarrão Marxista, Vozes Livres, o canal Multipolar TV, que é do Alemar, são os amigos portugueses, e alguns outros que transmitem pelas páginas do Facebook. São canais médios, pequenos, médios e grandes, que integram a que nós chamamos redes dos canais progressistas. São 40 canais, e a gente, até amanhã, mais ou menos umas 10 mil pessoas vão ter assistido esse nosso programa. É uma união de pequenos e médios que acaba fazendo bastante força aí, né? Padula, eu agradeço muito você ter aceito o convite em cima da hora, mas nós não poderíamos deixar passar em brancas nuvens. Não é uma data redonda, mas todo ano que fizer aniversário nós vamos comemorar aí o nascimento do grande Charles Darwin. A palavra é contigo. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Bom, professor, eu que agradeço. É uma honra, um prazer ter sido convidado aí para compartilhar a tela com o senhor. Faço aqui meu agradecimento público e meu respeito e admiração que tenho pelo senhor. Obrigado. Muito feliz, inclusive, deixar claro aqui mais uma vez pelo aceite que o senhor teve em relação a prefaciar meu modesto livro, que também tive a honra de estar publicando com a editora do senhor aí. Obrigado. Então, é um prazer estar aqui. Agradeço todo mundo que está assistindo, o pessoal que vai assistir também, para a gente falar exatamente de Charles Robert Darwin, um evolucionista, mas, acima de tudo, como eu sempre costumo falar, um humanista. Claro que ele era contemporâneo de Marx, não era um marxista, mas ele teve uma contribuição muito grande, né? O próprio Marx reconhece isso, né? O senhor cita no livro do Marx para Principiantes, inclusive, que eu citei no meu canal, né? Eu até encaminhei para o senhor o vídeo, em que ele fala exatamente, né, a contribuição dos aspectos científicos que Darwin trouxe, que corroboraram, né, com o materialismo marxista, principalmente. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre Darwin, trazer alguns dados, principalmente aqui no início, né, não vou falar da biografia dele propriamente dita, a gente tem vários livros, eu até separei um aqui, que é um dos mais completos, que eu gosto bastante, né, Darwin, a vida de um evolucionista atormentado.
da Geração Editorial. É um livro bem denso também, conta a história desde dos pais, dos avós, né? O pai e o avô, inclusive, eram médicos, né? O Erasmus Darwin, que Darwin não chegou a conhecer, justamente porque ele morreu antes, né? O avô dele, mas teve uma contribuição muito grande, né? Então a gente vai procurar falar um pouquinho sobre a obra de Darwin, bem resumidamente, né? A bibliografia dele, a biografia, melhor dizendo, dele, e depois fazer uma correlação, né, como o senhor mesmo sugeriu aí, da gente trazer esses aspectos da evolução, onde que isso reflete no nosso dia a dia. E pode parecer que não, mas é como eu sempre falo, né, e eu carrego muito os ensinamentos que eu procuro estar sempre aprendendo com um biólogo marxista, né, o Richard Lewontin, que sempre falou exatamente isso, né, que a gente não pode separar. E tem um outro evolucionista também, se não me engano é russo, Theodor Dobzhansky, que fala que nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Então essa é a ideia hoje da gente estar discutindo um pouquinho aí, que a gente vai conversar, né, e falar um pouquinho desse sujeito espetacular que é Darwin. Muito bom. Essa passagem que você mencionou, quando sai... ele terminou de escrever, já estava pronto o livro The Origin of Species, em 1839, né? Ele demora 20 anos para publicar, ele não tem a pressão em cima dele, né, do obscurantismo inglês, era muito grande, né? E ele não tem coragem de publicar, né? Ele só faz a publicação em 59 porque, acho que é o Wallace, né? Ele recebe uma carta. E aí a carta, falei, nossa, puxa vida, então eu tenho que publicar, porque daqui a pouco vão achar que eu estou plagiando dele, né? Aí ele acaba publicando. Quando sai, e o Marx é um devorador de livros, né, em 59, quando o Marx publica os Grundizes, né, já tá, é o Marx maduro, né? É o Marx que já está pronto para aquela teoria dele do capital, já está consolidada, né? O Marx é um devorador de livros, ele passava 18 horas por dia na biblioteca de Londres, lá estudando, né? Ele leu o livro na hora assim, vai correndo lá para o Engels e mostra para o Engels, olha aqui, este livro aqui reflete a nossa teoria no campo da biologia, né? Aí ele manda pro Darwin uma cópia de um dos livros dele, alguma coisa assim, né? E ele se oferece para fazer o prefácio da segunda edição. Coitado, Darwin nunca respondeu, né? Porque já pensou que os problemas que Darwin tinha, já pensou se fosse o Marx prefaciando, aí ele seria enforcado lá na Inglaterra, né? Mas tem essa passagem aí, né? Mas, enfim, eu queria que você, assim, pudesse fazer um resumo, né? Assim, se fosse possível fazer um resumo, né? O significado, né, do livro, né? Ele fez 5 edições, a 6ª edição, aí, claro, ele morre, né? Em vida ele fez a 6ª edição. Então, a edição que nós temos são a 6ª edição, né? Quem tem 5ª, 4ª, é bom não considerar, porque não é a edição correta, né? Isso. Conseguisse fazer aí um resumo, assim, como é que isso foi, como é que ele refuta, né, a evolução, né? Os tentilhões, alguma coisa assim, né? Joia. Para a gente falar um pouquinho, então, eu até separei, fiz um roteirinho aqui também, né, só para fazer um apanhado histórico, né, para entender exatamente como que Darwin chega nessa teoria evolucionista, né, que na verdade o curioso é que ele, na primeira edição, inclusive, ele não fala a palavra evolução, porque ele associava com o progressismo, com algo a ser sempre melhorado, que é uma confusão até hoje, inclusive no meio acadêmico, que muita gente acaba rebatendo, né, e falando exatamente isso. Então Darwin, ele nasce, né, no dia de hoje, em 1809, o pai dele era médico, como eu citei, e a mãe dele era uma artesã, e o curioso é que eles eram de uma família aristocrática, né? Eles eram uma família abastada, inclusive. Darwin era muito religioso, a família dele era muito religiosa, e aí ele tinha uma conexão muito grande
com a sociedade burguesa, vamos falar assim, né, da própria Inglaterra. E aí ele casa em 1839 com a prima dele, né, com uma das primas dele, a Emma, né, o Ed Wood, né, que é o nome da mulher dele. E eles têm 10 filhos. Desses 10 filhos, 6 eram homens, 5 deles acabaram indo para a parte científica de alguma maneira, tinha astrônomo, tinha botânico, cientista, né, e um era banqueiro, né. Um deles depois, inclusive, o Leonard, curiosamente, né, talvez influenciado provavelmente pelo tio dele, né, que era o primo de Darwin, o Francis Galton, que também acaba vertendo para o lado da eugenia. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, que é uma maneira que eles se utilizaram, né, para tentar justificar todo o racismo científico, o próprio darwinismo social, né, que é uma discussão bastante ampla também, que não tem fundamentação científica. E desses filhos aí, dos 10 que eles tiveram, 3 morreram prematuramente. E um deles, tem um filme muito bom, o senhor que é um cinéfilo aí, não sei se já assistiu, chamado Criação. É um que passou em cinema, inclusive, com a Jennifer Connelly. É um filme de 2009, 2010, e que conta, né, romantizado, obviamente, mas conta um pouco a trajetória da vida pessoal de Darwin. É bem interessante, recomendo para quem gosta de cinema, né, chamado Criação, um filme de 2009. E aí, quando Darwin começa os seus estudos, né, ele procura seguir automaticamente a carreira que o avô tinha deixado, né, tinha deixado como herança ali para o pai, que é a medicina, e ele tenta cursar medicina. Ele vai cursar em Edimburgo, na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Só que aí, curiosamente, né, apesar dele ser um aficionado por pesquisa, ele passava muito mal durante as aulas de anatomia, né, aulas de anatomia que dissecavam um cadáver, né, que tinha ali as pessoas, não existia anestesia, isso chocou muito Darwin, porque quando ele ia lá socorrer, e detalhe, Darwin entrou no curso de medicina com 16 anos, e quando chegavam as pessoas para serem socorridas, elas tinham que ser seguras, estavam lá vomitando, estavam sangrando, e Darwin ficou bastante espantado com isso daí. E diz a lenda, inclusive, que uma das vezes que tiveram que dissecar um cadáver, e ele viu sangue, ele teria desmaiado, né? E aí foi além de outros fatores, né, como, por exemplo, ele achava às vezes muito monótono o estudo da medicina, a maneira como os professores, né, tratavam os alunos. Ele achou muito monótono isso, associado com esse asco que ele tinha, ele acaba abandonando a medicina. E aí ele tem uma primeira crise existencial, porque ele fala, poxa, a família inteira, né, pai e avô eram médicos e ele não sabia o que fazer. E durante a medicina ele começou a se enturmar, a se entrosar e buscar esse interesse exatamente pela história natural, que hoje é a biologia. Então ele colecionava besouros, ele colecionava fósseis, pedras, e ele foi tendo os contatos dentro da própria universidade, e eis que surge um capitão, o Robert Fitzroy, que fala que precisava de alguém para auxiliá-lo, e ele queria uma pessoa culta para fazer companhia, porque ele ia fazer uma volta ao mundo, né, através do famoso barco HMS Beagle. E aí isso chega até Darwin. Darwin, num primeiro momento, ele conversa com o pai é reticente em não aceitar, até que o cunhado do pai convence, né? Não, deixa ele ir, ele é jovem, ele precisa disso, vai fazer bem para ele está nessa crise existencial. E aí começa toda a carreira, vamos falar assim, do surgimento da teoria evolutiva. Só um detalhe também, a gente fala a carreira evolutiva, porque a nossa educação é eurocêntrica, né? Ela vem lá da Europa, do iluminismo, enfim. Mas é importante a gente salientar que no Oriente, especificamente na antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, onde tem o Iraque ali, nós tivemos vários pensadores muçulmanos que pregaram exatamente a mudança das espécies, tal como Darwin fala, né, e é mais difundido, obviamente, mas eles foram também um dos pioneiros. Só que, obviamente, o apagamento que existe por conta
de serem orientais, né, de serem da região que não agradaria, vamos falar assim, o próprio império que doutrina a nossa educação, eles não são citados, né, nos livros. Então, só um parênteses em relação a isso daí. E aí, durante essa excursão, né, que Darwin fez, até porque antes, eu acabei esquecendo, né, depois que ele largou a medicina, ele até optou por cursar uma faculdade, né, para se tornar clérigo, porque ele falou assim, não, eu não sou para medicina, eu vou ser clérigo. E ele foi lá para uma faculdade de Cambridge, a Christ's College, para se tornar clérigo. Só que aí ele não gostou também, ele começou a ver que não era muito a dele, ele já tinha algumas contestações de aspectos religiosos, apesar de ser uma família anglicana, apesar de ele ter sido batizado na igreja anglicana, e aí ele vai para o Beagle, né? Falou assim, vamos espairecer a cabeça, né? Vamos falar assim. E durante a expedição, eles param em vários pontos, inclusive no Brasil, param ali em Pernambuco, Rio de Janeiro, né? Onde, inclusive, o Darwin, ele mostra o seu aspecto humanista, e ele relata isso, tanto na autobiografia dele, quanto os biógrafos dele também acabam escrevendo, quando ele se coloca contrário, tal como sua família, apesar de ser uma família abastada, né, contra a escravidão. Isso choca demais Darwin quando ele está aqui no Brasil. Tem uma passagem, por exemplo, em que ele estava tentando se comunicar com um escravo no Rio de Janeiro, e ele gesticulando, em determinado momento ele ergue a mão, né, gesticulando, e o escravo, ele acaba se retorcendo todo assim, porque ele achava que Darwin ia bater nele, como era tratado, né, pelos senhores de engenho lá. E isso abalou significativamente Darwin. Outros relatos, né, em que ele viu lá a fuga de escravos, e em determinado momento uma das escravas, ela chega num precipício, ela estava encurralada, e ele viu ela se jogando, porque ela não queria ser novamente presa. Então ele foi testemunha ocular, né, dessas tentativas aí, dessas atrocidades que aconteceram no Brasil, né, durante a escravidão. E aí, durante essas coletas que ele fazia, os pontos de parada, principalmente nas Ilhas Galápagos, né, que nós temos aqui no continente, na parte sul do nosso planeta, ele coleta fósseis, ele coleta amostras, ele vai vendo as relações das espécies. Durante essa estadia, que demorou aí, eram para durar 2 anos apenas, né, a viagem, e ela acaba durando quase 5, né, são 4 anos e 9 meses. Né, eu até marquei a data aqui. Começou em 27 de dezembro de 1831, e ela termina só em 2 de outubro de 1836. E aí, durante esse período, ele leu muita coisa, né, trabalhos científicos, livros de geógrafos, principalmente, e ele foi concatenando, né, o que ele via. Falou, poxa, eu estava em determinado continente e eu vi um determinado pássaro que tinha um formato parecido, só que o bico era diferente. E aí os famosos tentilhões de Darwin. E aí ele vai para um determinado local, uma ilha, ou até mesmo um continente diferente, e ele começa a ver que os pássaros são parecidos, mas apresentavam uma variação no formato dos bicos. E aí ele começa, né, a ligar os pontos. Associado aí com as teorias da própria Pangeia, né, do continente único, e ele troca correspondências, inclusive com Alfred Wallace, que é também um cara que ficou lá na Inglaterra e foi trocando ideia com ele. E chega um momento, quando ele volta, com um monte, durante essas coletas ele enviava para a Inglaterra, né, então tem coleções espalhadas em vários museus, que eu quero ainda ter a oportunidade um dia de visitar, e ele vai coletando tudo isso, e quando ele chega, como o senhor bem citou na introdução, ele vai reescrevendo, né? Ele vai juntando todas as observações, e ele vai reescrevendo tudo aquilo que aparecia, né, durante as suas coletas, as suas anotações. E aí, durante uma das correspondências com Wallace, eles chegam à mesma conclusão, de que as espécies não eram imutáveis, não eram fixas, como até então pregava, né, a chamada teoria do fixismo, que tem como base, principalmente na Europa, obviamente no Ocidente, o criacionismo. Né? Então aí Darwin, novamente religioso, ele começa a contestar o fixismo,
apoiado, obviamente, pelas ideias de um outro europeu, que foi Jean-Baptiste Lamarck, que foi um dos pioneiros em tudo, também rico, então ele pôde contestar sem ser tão prejudicado, porque ele tinha dinheiro para poder, o que seria hoje, né, como eu falo, cancelado. Então ele automaticamente ele usa disso daí, só que agora com evidências. O grande erro de Lamarck é que ele propôs uma mudança que foi positivo para o campo da ciência, só que ele não provou. Até porque o que ele provava, a famosa lei do uso e desuso, né? Então, por exemplo, se eu sou uma girafa, exemplo clássico, se eu sou uma girafa e eu quero alcançar a comida que está lá no alto, eu estico o meu pescoço cresce e eu me reproduzo e passo esse pescoço comprido para minha descendência. E então ele falava a lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. E obviamente ele não conseguiu comprovar isso. Já Darwin não. Darwin, ele lê isso, ele fica com essa pulguinha atrás da orelha de que realmente as espécies têm uma capacidade de mudanças ao longo das gerações, não é o indivíduo que muda, né? Mas existe uma variabilidade dentro de uma população e dentro dessa variabilidade o ambiente gera uma pressão que seleciona os indivíduos mais aptos. O que fez ele, por exemplo, entender por que os tentilhões em determinada ilha tinham um bico mais curto e a mesma espécie tinha um bico mais longo em outras regiões. Por quê? Porque naquela região a semente que eles comiam era uma semente que precisava desse bico num formato mais curto e com uma força maior, enquanto que o outro era um bico mais longo para poder comer uma semente diferente. Então ele começa a juntar todas essas informações. E conversando com o Wallace, nas trocas de correspondência, o Wallace também fala algo parecido. E aí dizem as más línguas que, com o medo de perder essa autoria, né, 20 anos depois ele fala, não, é o momento de publicar. Só que esse momento, obviamente, como ele era um pai bastante valoroso para a família, que era um pai bastante atencioso e relacionado, obviamente, com a questão da igreja, ele ficou com muito medo não apenas dele ser difamado pela sociedade, né, mas principalmente pela sua família, pelos seus filhos. Até ele tem diálogos com Emma, inclusive, e Emma, mostrando uma pessoa bastante parceira dele, ela apoia ele publicar isso daí. E aí Darwin, com coragem, obviamente, ele acaba publicando, né, o seu livro em 1859, que é o título original, né, não é só a origem das espécies, mas é a origem das espécies por meio da seleção natural. E automaticamente isso causa, né, logo as primeiras edições se esgotaram e gerou um burburinho, porque até então toda a sociedade era doutrinada literalmente pela ideia do criacionismo. Então ele teve os filhos dele, inclusive, na escola foram castigados, né, e aí pagavam o preço pelo que acontecia com o pai. O bom é que Darwin teve apoio de outros pensadores, de outros cientistas, né, que falaram, não, publica que você está certo, nós temos que mostrar essa verdade. Só que Darwin, em nenhum momento, ele nega a existência de Deus. Ele deixa de ser um religioso e torna-se um agnóstico. Né? Então ele fala, não, eu não concordo com o contexto que a religião fala, da ideia do criacionismo, então ele rompe com a igreja. E aí, automaticamente, cria-se uma falsa ideia, né, que, inclusive, eu lembro até hoje, que foi capa da revista Veja. Eu até procurei antes aqui para ver se eu achava, eu não achei. Mas que falava, Darwin, o homem que matou Deus. Isso na edição de 2009, né, na comemoração dos 200 anos dele. E, na verdade, não tem essa, né? Obviamente, quem é ateu entende muito bem, mas para os próprios religiosos, isso daí foi um aspecto muito negativo. E tentou, mais uma vez, distanciar, né, a religião, as pessoas que eram religiosas, da ciência. E é o que a gente está vendo hoje, basicamente. Né? Nós temos aí os negacionistas, que negam a própria ciência, negam a eficiência de vacina, negam as mudanças climáticas, porque eles são doutrinados, obviamente, por uma questão religiosa, né, que falam, não, a evolução, as espécies, se elas evoluem, elas vão conseguir se adaptar. E aí que entra a questão importante da gente discutir.
porque a evolução ela não acaba efetivamente. Só que, por exemplo, as mudanças climáticas que nós estamos promovendo, elas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e que não dá tempo para as espécies apresentarem variações nas suas populações, né? É curioso que saiu um estudo, até falei em aula esses dias, acho que foi ano passado. Todo mundo sabe que nós, seres humanos, né, os mamíferos de uma forma geral e as aves, nós regulamos a nossa própria temperatura. Então nós somos animais endotérmicos ou homeotérmicos. Então nós temos uma temperatura constante que muito provavelmente no colégio a gente sempre ouviu falar que era por volta de 36, 36,5. Tanto é quando você está com febre, você coloca o termômetro, 37, 37,5 já é um estado febril. E aí saiu uma pesquisa no passado, bem interessante, que mostra que a população humana média da temperatura humana já está apresentando um nível normal acima do que era considerado. Ou seja, eu não vou lembrar o valor direito, mas se não me falha a memória, está por volta de 37,2. Ou seja, o próprio organismo dessas novas gerações, eles já estão conseguindo ter uma temperatura mais alta, obviamente, para conseguir tentar, pelo menos, né, sobreviver com essas mudanças climáticas que nós estamos tendo. Então, a evolução é um fato, não é, apesar de ser chamada teoria, obviamente, né, mas ela é um fato comprovado. Um exemplo disso também a gente pode pensar a questão das bactérias, quando a gente fala, por exemplo, que os antibióticos estão promovendo aí a resistência bacteriana. Né? E, inclusive, a OMS alerta que uma próxima pandemia ela pode ter um caráter de bactéria. Né? Grande abraço para o Ivo Miranda Gomes aí, né? O nosso camarada evolucionista também. E, então, assim, Darwin ele tem essa contribuição extremamente importante, né? Porque ele mostra, ele destrói essa ideia do fixismo e mostra como a ciência está presente no nosso dia a dia. Então, acho que essa é a primeira grande contribuição que a gente tem. E só reforçando, né, que Darwin, ele, em nenhum momento ele fala na evolução no primeiro momento, porque é uma outra ideia equivocada que a gente tem. Se evolui eu tenho que sempre melhorar. Não necessariamente. A evolução é a seleção de indivíduos mais adaptados que possuem, e, obviamente isso daí o neodarwinismo, né, a teoria sintética da evolução, depois da descoberta da genética vai comprovar pela genética, porque a genética ela surge em 1900, com Gregor Mendel. E aí Darwin não sabia explicar essa variabilidade, mas ele sabia que existia variabilidade em populações. E em função dessa variabilidade é que atuavam as pressões do ambiente e selecionavam os indivíduos mais aptos. Então, o exemplo da girafa, que Lamarck falava que ela esticava o pescoço, Darwin explicou da seguinte e correta maneira. Dentro de uma população de girafa, existem girafas de pescoço grande, pescoço médio e pescoço pequeno. Se a disponibilidade de comida está lá no alto, somente aquelas adaptadas, ou seja, aquelas aptas que possuem a variabilidade de serem altas, vão conseguir se alimentar. As demais morrem de fome. E quem sobrevive acaba se reproduzindo. Consequentemente, passa essa característica, né, esses caracteres que posteriormente descobre-se que são genes, e a espécie acaba perpetuando. Não, pode falar, eu só pedi um café aqui. Tranquilo. Então, assim, uma outra coisa que vamos trazer agora também, novamente, para a nossa realidade. Né? Tem um outro livro bem interessante que eu li recentemente, chamado Racismo Científico, né? Ou melhor, Darwinismo e o Racismo Científico no Brasil. São vários autores aqui, é esse daqui, ó. Darwinismo e Racismo Científico no Brasil. É um livro um tanto quanto didático, inclusive. A proposta dele, inclusive, é para a educação antirracista, né? É do pessoal lá da Universidade de Feira de Santana, na Bahia. Foi publicado agora em 2023. E ele traz alguns aspectos de como que foi tentado justificar o preconceito, né, o próprio surgimento da eugenia, como eu falei, que foi o primo de Darwin, né, o Galton, que começa a deturpar isso daí, e a ideia que vem para o Brasil, principalmente no segundo reinado,
lá em 1870, mais ou menos, é justamente para tentar justificar esses crimes, né, que eles não queriam chamar de crime, obviamente, eles queriam difamar as populações indígenas, queriam difamar os negros, os miscigenados, né? Então eles falavam, não, olha, isso daí, o Brasil é atrasado porque é miscigenado. São povos extremamente atrasados porque são selvagens, são bárbaros. E se a gente extrapolar isso, professor, é algo que chama bastante atenção, porque é o que Israel está fazendo exatamente com os palestinos. E não é de hoje. Há 77 anos ali, eles justificam os seus crimes, o seu genocídio, a sua limpeza étnica, apoiada pelo imperialismo, inclusive, com essa tratativa de falar, não, nós somos os melhores. E aí eles tentam justificar exatamente seus crimes, assim como nós temos no Brasil, né, os crimes contra os quilombolas, contra os indígenas, contra a população preta brasileira, né, que ainda carrega esse racismo e na tentativa de legitimar o crime através da deturpação da teoria evolutiva, né, o que não condiz, obviamente, com a realidade. E aí são vários camaradas, né, que principalmente no segundo reinado, contestaram isso daí, falando, não, pera um pouquinho, se a população indígena é atrasada, como vocês falam, se os negros não são tão intelectuais como vocês são, isso é fruto da escravidão, isso é fruto da exploração. É exatamente o que a gente ainda vê hoje e a gente tem que lutar contra. E quando a gente vê discurso, principalmente desses políticos de extrema-direita, fala de Trump contra os imigrantes, né, o acidente que teve nos Estados Unidos com o avião, quem que ele culpa? Exatamente as pessoas com deficiência. Tá vendo o que dá colocar pessoas com deficiência, a inclusão, dá nisso. Então, quer dizer, é um discurso preconceituoso, um discurso racista, que ainda, infelizmente, se faz presente na sociedade atual. E a gente tem que exatamente usar o que era Darwin, né, não apenas com a sua teoria evolucionista, mas também o seu humanismo e sua luta antirracista, anti-escravagista, para poder exatamente trazer essas informações, né, e mostrar a realidade, a ciência, o que ela é. A ciência, a gente sabe que ela ainda é racista, ainda é misógina, mas nós precisamos lutar contra isso. Não acreditar nessas falsas ideias que eles tentam colocar, falando que vai melhorar a situação se a gente tiver a população europeia, se a gente embranquecer a população. É uma fala que existe no Brasil lá do Segundo Reinado, e até hoje ainda persiste, né, escancaradamente, apesar de ser crime, né, colocado ali, inclusive, no nosso Código Civil. Muito bem, eu estou tentando localizar esse filme que a Aninha sugeriu aqui. Você já assistiu esse Homo Sapiens 1900? Não assisti, vou procurar também. Aqui, obrigado, Ana. Eu vou tentar aqui colocar na tela para... Eu já achei o filme aqui e legendado. Espera aí, só um minuto. Achei o filme aqui, ó. Eu só assisto filme legendado, e esse é legendado. Que legal. Eu achei aqui o resumo na Wikipedia. Homo Sapiens 1900 é um documentário do diretor sueco Peter Cohen, lançado em 1998. Portanto, é um filme que tem 27 anos, é um documentário que foi construído a partir de arquivos de fotos e filmes na tentativa de narrar como a Europa, na passagem do século XIX para o século XX, tentou estabelecer a eugenia e a limpeza racial como formas de aperfeiçoar o ser humano. Então deve ser um documentário muito interessante sobre a eugenia. Obrigado, Aninha, por essa recomendação. Já vai ser um filme que eu vou assistir hoje mesmo, viu? Obrigado. Parar o compartilhamento. Então, essa introdução que você fez é muito, muito boa, pega aspectos aí muito importantes
do pensamento do Darwin, né? Há uma distorção do pensamento do Darwin que afetou, inclusive, as ciências sociais, né? O darwinismo social, que é chamado, né? Porque o Darwin nunca falou que é o mais forte que sobrevive, né? É o melhor adaptado. Isso é completamente diferente de força, né? Adaptação é diferente de força, né? E aí surgiu, né, o darwinismo social do Spencer, né? Herbert Spencer, que a gente combate isso na sociologia, né? Então, se você quiser falar um pouco também sobre isso, mas isso não é propriamente na sua área da biologia, né? A gente combate isso na sociologia, né? Mas se você quiser mostrar como é que isso aparece também na biologia, essa confusão, né? O primo de Darwin, né? O Galton, né? Isso daí, de certo modo, professor, a gente tem que entrar nessa questão durante as aulas de evolução, por exemplo, porque entram com essa desculpa, né? Falando que não, mas então se é o mais forte que sobrevive, aí você tem que voltar aos conceitos, falando que não é o mais forte, né? São os mais adaptados. E aí, quando você pega, por exemplo, você quer destruir esse argumento, principalmente de quem é racista, você fala, na atual situação do planeta, nós que somos brancos, ou seja, a pigmentação da nossa pele é mais clara, nós não temos tanta melanina que vai causar a pigmentação da nossa pele para proteger contra a radiação solar. Quem é mais forte? Quem é mais adaptado? Os negros. Então aí você já desmonta esse tipo de argumentação. Claro. Né? Porque é fundamental a gente trazer, eu sou freiriano, procuro ser freiriano, né? E trazer, contextualizar onde que isso encaixa na minha realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da maneira como a seleção natural atua, a gente também traz para um contexto político, um contexto econômico, porque não tem como a gente não simplesmente isolar as disciplinas. Não, eu só vou falar de biologia. Como que eu vou falar de biologia simplesmente se quem está causando mudança climática é queima de combustível fóssil, por exemplo, que é um nível de produção que o capital quer cada vez mais. Você vê o Trump novamente aí, negacionista, cancelando até o canudinho de plástico, ele foi capaz agora, né, de voltar. Ele fez um decreto, olha que absurdo, só para mostrar, eu sou um negacionista. Né? Então, automaticamente, quando a gente fala da política, aí eu faço o gancho, inclusive, com a questão do agronegócio, porque é um fator extremamente preconceituoso, atende aos interesses da burguesia. Não vou falar do agronegócio aqui, mas é importante a gente entender isso. Quando a gente fala em seleção natural, que o próprio desmatamento está causando, que as mudanças climáticas são causadas porque você destrói plantas, você destrói florestas para plantar monoculturas. Essas árvores que estariam capturando o gás carbônico, elas estão sendo destruídas. E mais do que sendo destruídas, quando você queima uma árvore de 30, 40 anos, todo o carbono que ela sequestrou da atmosfera e transformou em matéria orgânica vai virar gás de efeito estufa novamente. E aí você libera tudo de uma vez. E o que acontece quando você está fazendo essa situação? Você está piorando uma situação. Você está piorando as mudanças climáticas, você está promovendo, inclusive, com o rompimento dessas barreiras naturais que as matas trazem, o surgimento, né? Surgimento não, mas a ocorrência de novas pandemias, como foi o caso da Covid, né? Que é um vírus que existia desde a década de 60, que simplesmente estava delimitado em áreas de mata, não chegava até a população, e, entre outras coisas, quando você derruba, isso aproxima. As próximas pandemias, elas estão sendo programadas, já tem datas marcadas, inclusive, por conta disso. São vários e vários micróbios, micro-organismos, bactérias que estão ali no ambiente de mata, e ao se encontrarem no ambiente uma população urbana, né, elas vão acabar dispersando. Se a gente pensar também no derretimento dos permafrost, que estão acontecendo. Você tem vírus que estão ali congelados, né? Então é uma situação calamitosa. E a própria homogeneização que o agronegócio causa, seja por rebanho. Então, por exemplo,
Eu tenho lá um rebanho de boi que tem lá um determinado tipo de produção de carne. Então, são animais, quando não são geneticamente modificados, são geneticamente melhorados, né? Tem uma diferença. Então, você vai cruzando esses animais e aquele que é um porte maior, com uma carne mais macia, eu acabo proliferando, né, essa única variedade. E aí você vai ter um rebanho, por exemplo, de um único padrão genético. O que acontece? Você usa medicamentos para evitar, de forma equivocada, inclusive, ou quando dá uma doença e você não consegue combater essa doença, todo o rebanho é perdido. Então a seleção natural ela também está atuando ali, que vai inclusive prejudicar esses negacionistas, né? E obviamente, igual eles falam, vamos privatizar o lucro e depois a gente socializa a crise, né? Então é isso que a gente precisa entender. Falar em biologia hoje, falar em Darwin, falar em evolução, falar em teoria evolutiva, seleção natural, está presente no nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa entender. Tá, enquanto eu vou pondo mensagem na tela, meu amigo Ivo, nosso camarada Ivo, faz uma pergunta difícil aqui, hein? Biólogo evolucionista, pode dizer sobre a evolução em outros planetas? Os seres desses mundos evoluíram para serem parecidos conosco? Havendo condições, a vida surgiria? Há sentido na evolução? Aí é difícil, hein? Eu sou um aficionado em vida extraterrestre, né? Mas, obviamente, enquanto materialista, a gente fica nessa dualidade, né? Mas, de fato, Ivo, acho que a gente tem, cada vez mais surgem evidências, né, de formas, não necessariamente de vida, mas de formas de pré-vida, né, matéria orgânica, aminoácidos, né, em que eles acham que poderiam ser exatamente precursores de uma forma de vida. Agora, a forma de vida como eu gostaria de ver, né, especificamente, que eu acredito, obviamente, mas com o pé atrás, automaticamente, eu acredito que existem várias explicações. Eu já li algumas coisas sobre isso, gosto do assunto, né, desde universo paralelo, né, que é o buraco de minhoca, né, que possibilitaria isso daí, uma outra dimensão onde teríamos uma vida, né? O único universo que eu acredito, né, seria esse universo paralelo, o único paralelismo que eu acredito é nesse daí. Mas é uma pergunta aí que quem tiver uma resposta com dados científicos, acho que ninguém vai ter, né? Mas quem tiver tá bem colocado aí, porque de fato, mas se uma coisa que a gente pode confirmar e afirmar, a evolução ela existe, né? É um fato. E a maneira como ela atuou no planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos, surgindo lá as primeiras bactérias, 1 bilhão de anos depois, e evoluindo as formas de vida, né, nessa escala cronológica que foge do nosso conhecimento, eu acredito que em outros planetas, em outras galáxias, inclusive, possa sim ter essa possibilidade. Eu sou astrônomo amador, estou agora fazendo um curso aqui como é que chama aqui o curso? NAVSAR, da Escola de Astronomia de Pernambuco, né? Então eu faço constantemente. Eu já fui ufólogo na juventude, né? Na juventude a gente faz tanta coisa, né? Então eu já fui haitiano na juventude, né? Eu também achava que para fazer a revolução você tinha que fazer a revolução sexual primeiro. Então essas coisas que por isso que a gente divide o Marx jovem e o Marx maduro, né? Quando a gente é jovem, você está com quantos anos, Padola? Faço 44 esse ano. Aí está naquela transição ainda, então, mas já está mais para o Padula maduro do que para o Padula jovem, né? Então já está com o pensamento já. Porque quando eu, com 18 anos, eu era membro da APEX, Associação de Pesquisas Exológicas do Estado de São Paulo. Então pesquisava vidas fora da... Eu li todos os livros do Erich von Däniken, né? Érico, os Deuses Astronautas, De Volta às Estrelas, Semeadura e Coisa. Olha, eu era aficionado, né? Mas depois eu virei marxista, né? E aí virei materialista. Viu, Ivo? Então, hoje
eu estudo astronomia, tem um negócio chamado escala Kardashev, que é como é que você usa a energia do planeta, do seu sistema e da sua galáxia. Tem 3 níveis de escala, né? O planeta, nós hoje, nós estamos na escala 0,7. Nós não usamos toda a energia do nosso planeta, não estamos nem na escala 1 ainda. A escala 2 é aquela civilização que usa toda a energia da estrela, que é o nosso Sol, do nosso sistema. Você imagina isso? Significa colocar em volta do Sol sistemas de captação de energia que aproveita toda a energia do... Mas isso não vai nem pensar. E a civilização de tipo 3 é que aproveita a energia da galáxia. Mas nem pensar nisso aí. Então nós estamos assim na escala mais primária. Só que para chegar em outros níveis, tem o que os astrônomos chamam de um filtro. O filtro é a autodestruição da civilização. Será que nós vamos passar nesse filtro? Quantas bombas atômicas tem no mundo com capacidade para destruir o mundo várias vezes? Então, esse é um filtro. E aí tem a fórmula de Drake, não sei se você já ouviu falar, é uma fórmula desse tamanho que ela tem sete variáveis, né? Ninguém sabe calcular isso porque não dá para você, as variáveis não dá para você preencher. Mas quem arriscou preencher que calcula o número provável de planetas com vida igual à da Terra ou superior. É infinito, é elevadíssimo a possibilidade num universo que nós calculamos como finito, né? Pode ser que o universo tenha borda, mas uma borda assim de 40 bilhões de anos-luz, é imenso demais. Quando você vê essas fotos do Hubble, cada pedacinho daquele é uma galáxia, né? Aquilo lá não é montagem, é foto. Então, Ivo, são bilhões de estrelas com possibilidade de vida igual a nossa. Mas nós não temos a menor possibilidade de contato, né? Quem acredita em disco voador está delirando. Eu tenho um primo, que é um primo muito querido, ele acredita no ET de Varginha, né? Acredita que ele foi autopsiado aqui na Unicamp, que foi feita a autópsia dele. Sabe, não tem a menor possibilidade. Mas por que, professor, você não acredita em seres? Porque eu acredito nas leis da física. E as leis da física valem para todo o universo, como a lei da biologia, que o Padula é o expert no assunto. Vale para todo o universo. Para poder surgir a vida, precisa de nitrogênio, precisa de oxigênio, precisa de enxofre, né? Fosfato, etc, etc. Então é assim na Terra e é assim em outros planetas, né? Bom, eu não sei se respondi para o Ivo também, mas... Vamos voltar aqui para o nosso querido e amado Charles Darwin, que é o nosso... Vamos ver se a gente consegue fazer uma live. Nós vamos fazer outras aí com o Padula, né? Essa live de 1 hora. Por falha minha, eu esqueci de falar aqui o site, o canal Pão com Ovo. É um canal do Rio Grande do Sul. Eles estão, inclusive, aqui no chat. Mas, Padula, quando dava aula, eu brigava na universidade com os alunos, né? Eu estava sempre atrás. Quem é que dividiu as ciências, né? Exatas, humanas e biológicas, né? Eu acho isso uma barbaridade, quem fez essa divisão. Se perguntarem para mim, você é o quê? Eu sou cientista, ponto. Faz favor de não fazer divisão. Não, mas você é de humanas. Mas como assim de humanas? A minha biblioteca, não é uma biblioteca de Alexandria, mas tem uns 10 mil livros, tem 22 áreas do conhecimento. Eu me considero um biólogo evolucionista amador. Amador. Mas por quê? Eu, por exemplo, li a obra inteira do Richard Dawkins. Você deve ter lido também, não é? Esse Deus um Delírio, eu li quando ele lançou em inglês, The God Delusion, não é?
Aliás, o primeiro livro dele de sucesso, The Self-Seed Gene, eu li no original em inglês, quando ele lançou, né? Stephen Jay Gould, eu li todos os livros dele, morreu cedo, né? Polegar do Panda, O Sorriso do Flamingo. Então, sabe, eu amo biologia evolucionista, né? Então, eu não preciso estudar biologia em profundidade para gostar de biologia. Agora, eu não vou ser um professor como é o Padula, mas sou, né, aqui e ali, tenho as minhas... Então, eu queria que você explicasse assim, melhor essa questão o processo, esse processo evolutivo, como que se dá, o que é a seleção, o problema da seleção da espécie. Por que ele usa o termo seleção natural? O que é a natural? Ele foi criador de pombos, por exemplo, né? Ele fazia experiência no fundo do quintal. Eu sou casado com uma cristã, não sei se você sabe, minha esposa é uma cristã fervorosa, né? Eu falo para ela assim, brincando, né? Eu queria ter uma Andrew, mas casei com uma Emma Darwin, né? A Andrew é a esposa do Carl Sagan, né? Que até e tal, né? Mas eu casei com a Emma Darwin, né? Ela é cristã fervorosa, ela acredita na criação, mas acredita na teoria de Darwin também, né? Como é que ela compactua isso, não sei, né? Mas assim, não sei se você consegue o que é a seleção natural, porque ele fazia os pombos é o maior exemplo da interferência no processo, né? Você seleciona do jeito que você quer, né? Eu brinco com a minha esposa, falei, Deus criou todas aquelas espécies de pombo, né? Porque aquilo lá é feito pelos seres humanos, né? Como você fala agora. Então, é até engraçado porque assim como Darwin, ele, apesar de depois tornar-se agnóstico, ele sempre respeitou as religiões, né? E acho que isso é o nosso papel também. Mas tem um meme muito legal que eu punha em aula, só que obviamente em função de toda a perseguição que a gente sofre, né? Além de ser cientista, um professor rotulado e obviamente escancaradamente esquerdista, você já viu que até provar que focinho de porco não é tomada, já viu, né? E eu punha um meme que falava o seguinte: você não acredita na teoria evolutiva, mas acredita no incesto, né? Que seria Adão e Eva, e posteriormente a Arca de Noé, né? Em que você teve lá um único casal e esse mesmo casal foi tendo filho com filhos e assim vai. Mas brincadeiras à parte, o que acontece? A seleção natural é o que acontece, o nome já fala, né? Naturalmente, ou seja, vamos pegar o exemplo vamos pegar um exemplo prático, que acho que dá para todo mundo entender, quando a gente fala do uso de antibiótico, que naturalmente, a gente está falando, óbvio, numa seleção que eu estou fazendo, utilizando um medicamento, né? A base de, por exemplo, quando surgiu o penicillium, né? A penicilina, que foi extraída por Alexander Fleming, de um fungo, em que ele viu lá um erro, sem querer largou uma placa de Petri com a cultura de bactéria lá dentro, e ele percebeu que onde caiu e nascia um fungo, não nascia bactéria. E aí surge o primeiro antibiótico. Surge não, descobrem, né? E obviamente mercantilizam isso daí. Então, quando a gente tem uma dor de garganta, por exemplo, causada por uma bactéria, essa bactéria ela vai se reproduzindo, né? Uma célula se divide em duas, um processo que a gente chama de mitose, né? Ou cisciparidade também, em que geram clones. Então, teoricamente, uma célula se divide em duas e são idênticas. Acontece que, nessa divisão, durante um processo que a gente chama de replicação do DNA, podem acontecer alguns pequenos erros, né, na estrutura do DNA. E aí uma basezinha nitrogenada, que é um dos compostos dos chamados nucleotídeos, né, como se fosse, imagina uma parede e você tem um tijolo. A parede é o DNA. E cada tijolo é uma basezinha, né, nitrogenada que vai formar um nucleotídeo. E aí nessa duplicação, eu abro essa fita do DNA e eu vou complementando de um lado e a outra também. E nessa complementação podem surgir tijolinhos diferentes.
O que acontece numa seleção natural que a gente está fazendo com a utilização do antibiótico, né, que na verdade seria uma seleção artificial? Nós estamos jogando um antibiótico que matariam todas as bactérias, uma vez que elas são clones. Só que bactéria, ela tem essa particularidade de se reproduzir muito rápido. Para o senhor ter uma ideia, né? O senhor sabe, mas uma bactéria a cada 20 minutos gera outra. Então, por isso que eu sempre falo em aula, né? Você vai dormir com a garganta raspando, e aí você dorme lá 6, 7 horas, você acorda com aquele monte de pus, que é um processo imunológico, né, que está atacando as bactérias. Porque ali já tem milhões de bactérias. E quando a gente tem essa bactéria, você usa o antibiótico. Aí você vai ao médico, leva a tua receita, ele vai identificar a bactéria, né? Teoricamente deveria identificar, mas ele vai falar, não, essa bactéria, você usa esse antibiótico durante 10 dias. Você vai matando gradativamente a população dessa bactéria utilizando essa substância química. Acontece que, por volta do 3º dia, essas bactérias já diminuíram significativamente. Você vai ter uma redução ali de 80%, 90%. E essas que ainda persistem são as chamadas bactérias mais resistentes. Ou seja, aquelas que foram selecionadas porque justamente tem aquele tijolinho que fala para ela, você vai conseguir suportar essa dose do antibiótico. E aí o que acontece? As pessoas às vezes interrompem o tratamento, principalmente porque, não posso tomar bebida alcoólica, né? Então chegou o fim de semana, tá calor, eu quero tomar minha cervejinha. E aí interrompe o tratamento. Só que a bactéria, ela continua ali. E o que vai acontecer? Essas bactérias que foram selecionadas porque elas apresentaram essa resistência ao antibiótico, passam a proliferar. E, diferentemente da população original, que eram bactérias que morriam mais facilmente, elas não matam, a gente não consegue matar facilmente, a ponto de eu ter que ou aumentar essa dose ou até mesmo trocar de antibiótico. Então, a seleção natural que Darwin propunha, basicamente é isso. As populações, elas não são iguais. Nós temos variações. Eu não sou igual ao senhor, o senhor não é igual a qualquer outra pessoa, porque nós somos diferentes. Nós temos as mesmas características, os mesmos cromossomos, né, 46 cromossomos na espécie humana, só que nós temos variabilidade. E aí, posteriormente, Darwin não sabia explicar. Mas isso não caiu em descrédito, porque ele falava, olha, eu estou provando. Existe variabilidade e, em função dessa variabilidade, o ambiente que está pressionando vai selecionar, olha, esse indivíduo tem uma característica que faz com que ele sobreviva mais facilmente ao frio. Vamos pegar o exemplo dos ursos polares. Todos os ursos têm como origem inicial, que foi uma contribuição de Darwin, inclusive, um ancestral comum. Então eles tinham lá um determinado urso que, conforme o ambiente ele foi crescendo e conforme o ambiente foi se diferenciando, um grupo foi para um lado, um grupo foi para o outro. É o que a gente chama de cladística, né, ou filogenética. E esse grupo que está nesse canto aqui, de repente migrou para uma região que se tornou uma região muito fria. E esse outro grupo está na região que é mais quente. Ambos eram originários da mesma linhagem. Só que nessa população que está mais quente, os indivíduos daquela população que não conseguiam sobreviver por conta do calor extremo, morriam. Quem sobrevivia? Quem tinha pequenas variações que faziam com que ele sobrevivesse. Enquanto que do outro lado era o oposto. Populações que foram selecionadas por ter, por exemplo, uma camada de gordura nos pés para sobreviver ao congelamento, eu sobrevivo nessa temperatura, eu sobrevivo na neve. E o que acontece? Com o passar do tempo, e nós estamos falando em milhares, milhões de anos, essas duas populações vão sofrendo tantas diferenças para conseguir sobreviver nesses ambientes, a ponto de elas se tornarem espécies distintas, que é o processo que nós chamamos de especiação. Ou seja, se eu pego um urso polar e um urso marrom e coloco para reproduzir, por exemplo, eles já não conseguem mais. Podem apresentar, inclusive, diferenças cromossômicas, né? Mas é isso que é a seleção natural. E é isso que vai ditar a capacidade evolutiva das espécies. Só que para isso nós precisamos ter variabilidade. Se eu não tenho variabilidade,
que é o que acontece, por exemplo, novamente, né, com rebanhos do agronegócio, com a própria população das plantas. Quando você coloca uma única linhagem, por exemplo, de uma soja da Monsanto, em que é padronizada, se dá um vírus ali, acaba com tudo. Então, não tem mais essa variabilidade. Daí a importância de a gente relacionar, né, o interesse em difamar populações ribeirinhas, populações quilombolas, as culturas e tradições indígenas que prezam pela variabilidade. Né? Quando você fala, por exemplo, o pessoal do MST, que ele traz e ele mantém essa tradição de variabilidade de sementes, porque eles sabem que se acontecer algum problema com aquela variedade que eu estou produzindo, eu tenho outras variedades. O que o agronegócio, o que a elite burguesa, o que o sistema capitalista faz? Vamos latifundiar tudo, colocar uma única variedade, colocar todos os produtores nas nossas mãos, para que comprem somente as nossas sementes, que eu vou patentear, inclusive sementes geneticamente modificadas, em que eles vão ter que, para conseguir controlar determinado, que eles chamam de praga, né, surgimento de insetos naquela grande produção, eu vou vender o meu agrotóxico. E ao mesmo tempo, se a gente lembrar bem do casamento dos infernos, como foi tratado na Europa, né, a fusão da Bayer e Monsanto. Bayer, maior produtor de remédio do mundo. Monsanto, maior produtora de transgênicos, organismos geneticamente modificados e agrotóxicos. E aí o que acontece? Eu padronizo a população das espécies vegetais, vendo o único agrotóxico que vai funcionar, e se as pessoas ficarem doentes, como acontece, eu vendo o remédio. Olha que sacada que o capitalismo tem, que o sistema do capitalismo tem, para falar que nós somos os evoluídos, nós somos os acima do conhecimento dos bárbaros, que são os indígenas, que são os quilombolas, que são os palestinos. Né? Então é mais ou menos isso que a gente precisa entender. E entender a seleção natural, entender a ação que a seleção natural tem, necessitando da variabilidade, a gente destrói exatamente toda essa argumentação falaciosa que, inclusive, o sistema capitalista, representado pela elite burguesa do agronegócio, tenta colocar para a gente. Muito bom. Eu li A Origem das Espécies na juventude, né, quando eu entrei lá no curso de Ciências Sociais, que foi em 78. E li uns anos atrás, novamente, me marcou muito que a gente acha que a polinização, essa coisa de levar as sementinhas por aí, é só por esse jeito tradicional, né? Mas me marcou muito que os pássaros, quando eles... Aquela terrinha que fica assim aqui na patinha quando eles vão de lugar em lugar, eles levam junto a terrinha e aí eles também levam as sementinhas, né? Não é só pelos biquinhos, pela polinização, né? Mas olha, meu amigo, eu quero aqui, tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é uma reflexão que eu quero que você comente aqui. Meu caro biólogo, a miscigenação é ao contrário do que esses ignorantes dizem. Os híbridos são mais eficientes que os grupos fechados. Os dito raça pura, Eugênio, é falsa ciência. Ele fala aí azinho, azinho e azão, azão, né? Que são genes recessivos. Então, assim, só para lembrar, Darwin não sabia da existência da genética, né? Depois que ele morre, que vai surgir a genética, mas efetivamente a gente tem dois termos quando a gente fala em híbrido. Né? Em genética, é o cruzamento que permite a miscigenação exatamente. Agora, existe um outro termo híbrido, né, que é o cruzamento entre espécies. Um exemplo clássico disso são as mulas, que é o cruzamento de um cavalo com um burro, né, uma égua com um burro. E aí você gera aquele animal híbrido, ou seja, que ele não tem a capacidade de reprodução, mas ele tem uma força, um tamanho maior para aguentar o trabalho, que não deixa de ser um trabalho escravo que esses animais também acabam tendo. Né? Há alguns detalhes, inclusive, que existem mulas que conseguem se reproduzir. Então, assim, só um detalhe isso mesmo, né? Mas esse híbrido, né, que a gente está
falando exatamente, concordo perfeitamente com essa afirmação. Né? Quem é, geneticamente falando, quem são dominantes homozigotos, que não tem, que são genes iguais e não tem diferença, são os primeiros a sucumbirem numa determinada doença, por exemplo. Então é fundamental, porque eles querem exatamente causar o embranquecimento da população. Né? Quando eles difamam uma população originária, a população que forjou o nosso país, por exemplo, negros, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, eles querem justamente apagar, colocar, imputar essa mentira de que são selvagens e que são atrasados, para justamente justificar o extermínio desses povos. Novamente, é o que o Estado genocida de Israel faz. O que Trump está falando agora? Vamos tomar Gaza para fazer lá a Riviera. Né? Porque ali é um povo atrasado. Imagina a situação que eles estão vivendo. Por que eles estão vivendo? Então eles gostam de falar só da página, até a página 2, mas não vão adiante. E a causa verdadeira de toda essa política eugenista que ainda existe é exatamente a desigualdade social, é um sistema burguês, é um sistema elitista que quer justificar o extermínio dessas populações, culpabilizando-as por serem miscigenadas, sem qualquer razão científica. Né? Inclusive, um dos responsáveis, né, o James Watson, junto com Crick, né, que foram os que ganharam o Nobel de Medicina em 53, quando descobriram, né, na verdade eles roubaram a foto de uma mulher, a Rosalinda Franklin, a dupla hélice, exatamente. E James Watson, inclusive, ele perdeu vários patrocínios, perdeu vários títulos, porque ele fez essa fala racista. Né? E aproveitando da fama dele, porque sempre quando você ouve falar dupla hélice, Watson e Crick, até nos livros didáticos hoje em dia, nós já estamos fazendo uma reparação falando de Rosalinda Franklin, né, que foi a mulher que tirou a foto, a famosa foto 51, não é a área 51, né, mas é a foto 51, é a foto 51, em que ela mostra essa dupla hélice e calculou perfeitamente. E aí veio um dos ajudantes, eu tinha até o nome dele, Maurício, alguma coisa, que ganha o Nobel de Medicina também, e eles usam a foto para comprovar e publicarem, ignorando essa mulher, novamente mostrando como a ciência ainda é racista, isso em 53, mas ainda hoje ela é racista e misógina, né? E esse James Watson fala em 2009, 2014, ele reforça, de que os negros são inferiores, não são tão inteligentes. Quer dizer, você está perpetuando uma eugenia travestida de uma falsa argumentação científica, conhecida aí como racismo científico. A Aninha pergunta aqui, mas eu lembro muito bem, nós acabamos com os neandertais, né? Eu fico com pena, apesar de nós termos aqui no nosso DNA, que tem aí uns percentual aí de DNA, a minha ex-esposa, quando brigava comigo, ela me chamava de Neandertal, né? A minha atual esposa, é loira, olhos azuis e tal, né? Ela também começou a me chamar de Neandertal, assim, quando briga. Aí eu falo para ela, não, Neandertal é você. Os Neandertais eram loiros. Mas, coitado, eu tenho pena dos Neandertais, rapaz. Nós matamos todos eles, né, Padula? E aqui a Aninha está falando, né? Se os hominídeos, claro, nós convivemos com muitos homos, né? Mas nós matamos todos eles. Ficou só a nossa espécie, não é isso? Você tem várias teorias, né? Uma das mais atuais fala que, inclusive, os Homo sapiens e os Neandertais, né, os neandertalenses ali, eles se encontraram. Né? O fato da gente carregar... Cruzamos com ele. Exatamente. E esses 8%, mais ou menos, se não me falha a memória, 8. do nosso material genético é Neandertal. E aí existem fatores que eles falam que pode ter sido, inclusive, briga, né, entre as chamadas tribos, que ocasionou tudo isso, algumas variações que eles estão tentando descobrir genéticas que incapacitaram determinado tipo de alimentação, a própria mudança do ambiente, né, que levou à extinção. Então existem algumas linhas de pesquisa, mas como sempre, né, houve uma seleção natural, né, possibilitada aí por pressão do ambiente.
Eu quero aqui, nós estamos já passando um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Eu só não posso esticar muito, porque eu tenho que preparar para uma live das 8. Depois vou entrar na das 9. Hoje não é o recorde, porque eu já fiz 7 num dia, né? Mas eu quero dar aqui um exemplo que aquelas cigarras na século XIX, lá na Fog Smog na Inglaterra, elas eram cigarras, eram mais claras o corpo delas, né? As mariposas de Manchester. Manchester, né? Onde o pai do Engels tinha uma fábrica de tecelagens, né? E aí tinha pássaros que comiam as cigarras mais claras, né? E com o tempo a fuligem ia escurecendo o corpo das cigarras e os pássaros, então eles acabavam comendo as que tinham o corpo mais claro natural. Com o tempo, isso é a tal da onde o meio ambiente interfere na tal da seleção natural, elas foram tendo uma mutação, né, genética e já começaram a nascer com o corpo mais escuro, né? Você conhece esse caso? Podia contar aí para nossos... Se eu soubesse, teria até foto ali, né? Mas enfim, é um exemplo clássico que a gente usa para mostrar como que a própria urbanização do ambiente atuou na seleção desses insetos, né? As mariposas de Manchester, elas tinham existia uma população, né? Bem grosseiramente falando, existia uma população de mariposas brancas e pretas, acinzentadas. O que acontecia? Elas ficavam pousadas em muros, em paredes, em casca de árvore, que eram mais esbranquiçadas, não tinham fuligem. E aí o que acontecia? As borboletas, vamos imaginar que era uma população 50% branca, 50% acinzentada. A população branca passava camuflada. Então vinha um predador, um pássaro, quem que ela enxergava primeiro na parede branca? Aquela mariposa escura. E aí ele matava, comia. Quem sobrevivia? A população branca, que passou a se reproduzir. Então essa aumentou a densidade populacional, né, que eram de mariposas brancas, e posteriormente, com a Revolução Industrial, com a queima de combustível fóssil, em que a fuligem, né, o smog londrino, toda aquela situação que você vai escurecendo o ambiente, fez a reversão do processo. Quem passa a ser o mais adaptado no momento? Aquelas que conseguem se camuflar na parede que não é mais branca, na parede que agora é cinzentada. E quem passa a ser predada? Aquela que outrora era a considerada evoluída. Então, evoluir não significa melhorar, significa adaptação. Então, naquela condição, o indivíduo mais adaptado sobrevive. Então, quem é adaptado hoje, não necessariamente vai ser amanhã. Né? Então, a mariposa de Manchester é um exemplo clássico mesmo. Não, é isso. O pessoal gostou muito e a ciência é maravilhosa, né? É uma pena que a nossa formação científica, a divulgação científica aqui no Brasil é muito precária, né? Não há incentivo na divulgação científica, né? Eu gosto de ciência desde pequeno e cheguei a fazer engenharia, né? Mas aí a ditadura teve perseguição. Até hoje eu gosto muito, né, de física, astronomia, matemática. Eu gosto muito de resolver problemas matemáticos, né? Não sei se você gosta também de matemática, mas é coisa assim, é básico na vida da gente, né? Bom, eu estava conversando com você, se me ajudou, né? Um dia vou montar um curso, né, sobre dos neandertais até a espécie Homo, né? São 33, né? Mas tem pessoas que acreditam piamente que houve um ser criador que criou a partir do barro, soprou as narinas e aí deu vida e etc. Nós temos que respeitar, né? Como diz um amigo meu, né? Se você lê a Bíblia inteira, você fica ateu, né? Porque ali tem jumento falante, tem cobra falante, ali tem, né? Espíritos que vão dentro dos porcos e eles se suicidam. Pô, que judiação com os porquinhos, né? Eles mataram todos eles, né? Bom, meu caro, eu agradeço muitíssimo. Vamos fazer outros
outros programas aí que o pessoal aqui gostou. O horário não é bom, o horário bom no meu canal e nos outros canais é às 20 horas, né? Como hoje era o aniversário do Darwin, nós então aí não deixamos passar em branco, mas vamos marcar um dia no horário nobre do canal, e aí a gente elege aí um tema, né? E, sei lá, pega um livro do Dawkins aí, dá uma esmirilhada, né? Cá entre nós, o Dawkins é meio, acho que ele é um pouco mais sectário, assim, não sei se você... Eu prefiro mais o estilo daquele Daniel Dennett, né? Ele é mais habilidoso no trato, né? Ele é um ateu mais... O Dawkins é muito radical. Radical, é. O Hitchens também era muito radical, né? Acabou morrendo cedo, coitado do Hitchens, né? Mas é os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O Sam Harris, o Hitchens, o Dawkins e o Daniel Dennett, né? Eu li todos os livros deles, né? Eu sou um devorador de livros, rapaz, você não acredita, mas passei a vida lendo livros aí, né? Bom, você dá umas palavrinhas finais aí, nós vamos terminar o programa. Você quer dar uma mensagenzinha final? Não, só agradecer pelo convite mais uma vez, professor. Foi um prazer estar aqui. A gente acaba, às vezes, até empolgando, é mal de professor, né? A gente acaba falando pra caramba, né? Mas é gostoso, né? E divulgar. Acho que principalmente é esse canal que o senhor tem aí, que os colaboradores, os parceiros divulgam. Acho que isso é fundamental, né? Eu tenho meu pequenininho canal lá, que eu faço uns vídeos de vez em quando também. Aproveito aqui o espaço, se o senhor me permite, para divulgar, que é o canal Biólogo Socialista. Biólogo, né? Socialista, tá. Que é o mesmo do Instagram. E eu ponho alguns vídeos, fiz um vídeo sobre o Darwin, inclusive cito algumas outras referências, né? Quem quiser algumas referências sobre Darwin, eu citei lá no canal. E acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Os tempos não são favoráveis, mas tudo que eles querem é que a gente desista. E a gente não pode desistir. A gente tem que persistir e resistir, né? Usar o povo palestino, inclusive, o povo cubano, o povo da República Democrática do Congo, né? O povo do Sudão, os sudaneses, como exemplo, né? Não gosto muito dessa palavra porque os coaches acabaram se apropriando, mas é essa resiliência que eles têm. E é isso que a gente tem que fazer, né? Os tempos não são favoráveis, a gente tem um movimento negacionista, anti-ciência, os terraplanistas, né, uma extrema-direita aí que é anti-intelectual, que é anti-ciência, que é anti-pesquisa, e nós temos que fazer esse contraponto. E mais do que nunca, é fundamental um canal como o do senhor, do Voz Trabalhadora, Pão com Ovo, enfim, todos os parceiros, né, não vou citar todos aqui, mas para a gente divulgar, né, e falar da ciência sempre. Porque a ciência ela tem embasamento, ela se baseia nos fatos. E contra fatos, já dizia, não há argumentos. Então, agradeço pela oportunidade, um grande abraço para todo mundo aí, e será um prazer, uma próxima vez, a gente se encontrar novamente. Obrigado. Se você quiser sair um pouquinho antes, eu vou dar uma palavrinha com a comunidade. Um grande abraço, camarada, e viva o 26 de julho. Um abraço aí. Tchau. Viva Cuba! Viva Cuba! Tchau. Pessoal, então, eu agradeço muito. Chegamos aí a 100 pessoas ao vivo, né? Um horário difícil, horário de janta, e eu só queria avisar que daqui a pouquinho, às 8 horas, eu entro com a Ruaida Rabah, irmã do Walid, ela uma grande amiga palestina, ela mora em Ramallah, na Cisjordânia, e nesse momento está sob ataque de Israel. Ela vai dar as últimas notícias. E com ela vai entrar também o camarada e amigo meu de 40 anos, Emir Mourad, secretário-geral da Confederação Palestina da América Latina e Caribe. Então, nos prestigiem daqui a pouquinho. Já mandei a circular, já mandei o card. Quem ainda não está na minha lista de transmissão, está aqui o meu zap, é só mandar um oi. Tá bom, pessoal? Então, obrigado por tudo. Gostei muito. O Ibope não é grande por causa do horário. O tema talvez não tenha atraído muito, mas eu sou um aficionado aí por ciência, biologia, física,
e vamos ter outros encontros com o nosso amigo Padula. Espero que vocês tenham gostado muito. Agradeço os canais parceiros, curtam. Entrou aqui um membro hoje, né, que é o Augusto Braga, só ele. E o Ivo foi o nosso único amigo que fez uma doação. É um grande camarada, como sempre, né? Então, vou encerrar a live, daqui a pouco voltamos, tá bom? Beijo em todos.